Poderia se apresentar primeiramente, por favor? Meu nome é Josemar, eu sou professor de Geografia, dou aula na Universidade Salgado de Oliveira, sou professor formado, há 18 anos, tenho 18 anos de magistério, fiz ontem, inclusive. Dou aula em Itaboraí, dou aula no Estado e também atuo na Universidade Salgado de Oliveira no curso de Pedagogia e de Geografia. Você considera que hoje há um retrocesso no campo da educação? Por quê? Sim, tem um retrocesso em várias medidas, as diversas medidas vão nessa direção. Por exemplo, Escola Sem Partido é um exemplo de um retrocesso do pensamento crítico, a reforma do ensino médio, campanhas aí de que a profissão de professor é apenas um bico, é também uma medida nessa direção. A desqualificação do magistério enquanto uma prática profissional. Então, nós temos um conjunto de medidas que vão nessa direção, visando a desvalorização do professor e do processo educativo. Tem um senso comum, inclusive, de como os professores eles são retratados pela grande mídia, de que o professor ele é um sofredor que trabalha por amor, inclusive tenta desvincular esse processo de que ser professor é uma profissão como qualquer outra, só que muitas vezes, inclusive quando o professor tenta lutar por melhores condições de trabalho, por melhores salários e tudo mais, de que ele tem que trabalhar como por amor e não como uma forma de subsistência, de sobrevivência, etc. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Sim, essa visão é uma visão equivocada, de que, na verdade, há um preconceito, inclusive, um preconceito com a nossa profissão, que é calcado numa lógica machista também, porque é uma profissão majoritariamente feminina, então de que não se precisaria de ter um emprego para sustentar um lar. Isso é uma visão preconceituosa em relação à nossa profissão. E esse discurso é um discurso total, que vem para desqualificar a educação como um todo. Nós não somos um sacerdócio e nós também não trabalhamos dentro de uma dinâmica que não precisamos viver, não precisamos manter. Os dados revelam que um professor, uma professora, ganha 40% a menos de um profissional com a mesma formação que ele tem. Sim. Como você analisa, de forma breve, as ações desses grupos conservadores que você citou no primeiro momento e essas tentativas de silenciamento dos professores? Eu acho muito ruim ter esse tipo de silenciamento, e esses grupos conservadores, porque, na verdade, eles querem romper e acabar com o pensamento crítico. A educação ela tem duas dimensões sociais. A primeira dimensão é a questão profissional, é a formação do ofício. Assim como numa tribo indígena, ou num quilombo de Palmares, ou até numa sociedade avançada como os Estados Unidos, a dimensão profissional é uma coisa que está ali presente. Ou seja, você aprende a caçar lá na tribo indígena, você aprende as técnicas e os processos de ofício através do processo educativo. O outro é o conjunto da educação, tem a ver com os valores sociais, com a perspectiva que nós temos de sociedade. Se a educação vai mal, a sociedade vai mal. Uma sociedade solidária tem uma educação diferenciada. Então, destruir a educação crítica e democrática é uma perspectiva que eles têm para tentar cercear ainda mais a maioria da população nesse momento de crise econômica, política, social e educacional. Esses retrocessos, a gente também poderia fazer uma análise no campo institucional. Sim. Então, a gente tem reformas, não só reformas trabalhistas previdenciárias, mas reformas na educação, como a reforma do ensino médio, a criação de uma base nacional comum curricular sem diálogo com os professores, que ela foi empurrada. Então, todas essas ações e essas reformas, elas vão ocorrendo também para cercear essa ação docente, de uma forma não tão direta quanto esses grupos de controle, divulgação, de professores e tudo mais pela própria internet, mas também ela ocorre de uma forma institucionalizada, Você poderia comentar um pouco sobre isso? Sim, você está pegando o centro da sua pergunta é a questão democrática, e de institucional. A democracia não é a educação crítica sem um conteúdo democrático. Isso o Paulo Freire já dizia, Demerval Saviani dizia, e outros teóricos da educação crítica revelam isso. Ou seja, não existe liberdade sem democracia, não existe democracia sem liberdade. Então, assim, educação é a mesma coisa.
O processo educativo requer isso também. Do ponto de vista institucional, existe uma lógica que o neoliberalismo e a lógica de gestão tecnocrática incutiu, de que educação é despesa. Educação não é despesa, educação é investimento social. É por isso que hoje, e aí muito ruim, é o que nós temos hoje, é o governo do Estado fechando escola. Né? Fechando escola no momento de crise social, de crise de segurança pública, o governo do Pezão fechando escola e a revelia. Ou seja, mostra também que há um projeto de educação que não é um projeto de socialização com valores éticos, né, de solidariedade, de comprometimento, de apoio mútuo, não estão pautados nisso, é apenas a lógica da educação como um mercado, como uma mercadoria. E isso nós queremos combater, isso que nós combatemos, tanto na Rede Emancipa, quanto nos movimentos sociais que nós participamos e em todos os espaços de convívio coletivo. E na sua opinião, a quem interessa esse modelo de educação que está sendo pautado hoje? Olha, esse modelo de educação interessa a quem quer retirar nossos direitos. Né? Interessa ao governo Temer, interessa aos grandes empresários, né, que estão tentando colocar de goela abaixo a reforma trabalhista, estão tentando colocar de goela abaixo a reforma da Previdência, aprovaram agora recentemente a PEC de gastos. Interessa a esses que querem tirar o direito da maioria da classe trabalhadora que vive nas periferias, que é negra, que vive do seu próprio suor. A esses interessa. Né? E aos grandes partidos da ordem, que são apenas representações desse grande capital. Pautando agora um pouco só na geografia, a gente rompeu com uma geografia tradicional, que era basicamente descritiva, lablachiana naquele sentido, e se começou a discutir mais a geografia num âmbito mais crítico, na geografia crítica. Você acha que essa geografia crítica ela está sendo perseguida? A gente tem uma volta de uma geografia tradicional num campo só descritivo, sem tratar as realidades, inclusive do aluno, de como ele vive, de como ele analisa esse espaço geográfico, né, que é o... Sim, a geografia crítica, ela é perseguida, mas há também na sociedade uma não interpretação do que é o papel da geografia. A geografia ela ainda é interpretada como um conjunto numérico e estatístico de fenômenos. Né? É aquilo que o Rui Moreira critica, né? Da geografia que representa o homem quanto ser estatístico e não quanto um ser em movimento. Então, refletir e reconstruir a geografia, ou melhor, o processo contínuo de construção da geografia crítica passa por romper o olhar meramente descritivo e de uma geografia que não tem a relação entre o homem e a natureza. Né? Isso, para nós, é fundamental para o avanço da geografia. A sociedade hoje trata ainda a geografia muito distante, é por isso que os cursos de geografia cada vez menos têm menos alunos. Né? Você tem menos alunos. Por quê? Porque a sociedade não entende o papel da geografia num contexto social. Nós vivemos uma contradição. Os problemas da sociedade e do planeta são cada vez mais mundiais, são cada vez mais geográficos. Mas a geografia não consegue dar respostas globais. Vamos debater algumas. Por exemplo, a questão do meio ambiente é um problema que a geografia poderia resolver. A questão do caos urbano é um problema que a geografia poderia ajudar a produzir debates e resolver. Enquanto a geografia se internalizar e for dentro de uma metodologia cartesiana, nós não vamos conseguir avançar numa perspectiva mais global e mais real. Sobre esses grupos de controle da ação docente, a gente não tem isso só num aspecto de cima para baixo, no caso de leis, reformas e tudo mais. Dentro das próprias escolas, há uma série de dispositivos de regulação, né, para que se mantenha uma prática tradicionalmente. Então, toda vez que você tenta inserir uma nova metodologia de ensino, quando você tenta debater outras questões que não aquela parte engessada do livro didático, quando você tenta introduzir novos debates dentro de sala, meio que vai se encontrando certos problemas por parte da direção, por parte da Secretaria de Educação. No seu ponto de vista, existe esse controle também, não só no macro, mas no micro, dentro das próprias escolas? Existe. Existe porque, mas não acho que é uma coisa pontualizada. É uma coisa que tem a ver com a dinâmica
do próprio sistema. Não ter eleições democráticas para diretor de escolas é parte disso, é parte dessa dinâmica. Porque um diretor eleito, ele reflete o que a comunidade pensa. Um diretor indicado pelos governos, ele é um agente desse processo tecnocrático. E hoje a educação, infelizmente, é vista pelos grandes organismos internacionais, pelos governos, pelas prefeituras municipais, pelo governo do estado aqui do Rio de Janeiro, de Pesão e outras porcarias mais, é vista como despesa, né? Para nós, esse processo leva a isso. É o diretor que vai ali não para discutir a proposta pedagógica. Não é o diretor que vai para discutir a proposta pedagógica, é o diretor que está ali para saber se o professor chegou 2 ou 3 minutos depois do horário, se o professor está falando da greve ou não, se o professor está fazendo uma inovação ou não. E daí, todo o processo autoritário, ele leva a mais autoritarismo. Democracia pressupõe liberdade e construção democrática. Uma medida, um desvio autoritário leva a outros e diversos outros desvios. Na sua opinião, qual é o principal desafio em ser professor hoje? Tem vários desafios, né? Entre eles, o primeiro desafio é de você ter a capacidade de fazer a nossa profissão ser valorizada. Acho que esse é o primeiro desafio. Se valorizar nessa sociedade que não nos valoriza, né? Esse é o primeiro desafio. Outro desafio é o de construir uma escola democrática, uma escola que esteja à altura dos nossos tempos. Nós ainda temos uma escola calcada na metodologia, nós estamos na era da grande internet, do grande tablet, né, da tecnologia, da revolução tecnológica. Nós temos uma escola ainda que pensa ainda seus mecanismos ainda no cuspe-giz ou no cuspe-piloto, melhorando assim, né? Então, esse também é um outro desafio, pensar a escola na sua multiplicidade. Eu acho que para os dias de hoje também nós temos que pensar a escola como uma ferramenta e um balcão, um grande quilombo de resistência, né? Onde seja uma escola antirracista, que não aceite o racismo de maneira nenhuma, que não aceite o machismo de maneira nenhuma, que não aceite a misoginia de maneira nenhuma, que não aceite, naturalize, que isso acontece, a destruição do meio ambiente, uma escola que seja contra o preconceito contra o preconceito homoafetivo, uma escola que seja laica também, uma escola que seja a escola da diversidade. Acho que está aí esses desafios de defender cada vez mais a escola e a educação como um instrumento público e um direito de toda a sociedade. Eu acho que são esses os desafios iniciais. E daí derivam-se outros que são fundamentais para a construção de uma outra sociedade, porque não existe uma sociedade desenvolvida, democrática e solidária se não tivermos mecanismos de solidariedade dentro da escola. Porque a escola é um instrumento, é um espaço de construção coletiva que tem que ser refletido e colocado. É isso. Muito obrigada. Nada, saudações geográficas. Vamos que vamos.